Olá, alunos da segunda série do ensino médio. Estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu vou prosseguir com as nossas atividades. Vamos verificar o objeto de conhecimento da nossa aula. Estamos na aula de número 6 e ela tem como objeto de conhecimento relações de poder entre os Estados-nações no contexto geopolítico contemporâneo. Compreensão dos processos de ocupação e formação de territórios, territorialidades, fronteiras e rede de comunicação e interação no mundo globalizado. Conflitos e disputas sociais, étnicas, culturais, econômicas, ambientais e políticas entre grupos populacionais em diferentes espaços. Detalhamento desse objeto de conhecimento. O papel do IBGE e a importância dos indicadores socioeconômicos para o planejamento populacional. Feita a apresentação do objeto de conhecimento, a gente vai ao conteúdo da nossa aula. Bem, nesta aula nós vamos falar sobre o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A gente vai entender o que é o IBGE, a sua importância na produção de dados estatísticos relacionados ali à economia, às características da nossa população, aos aspectos demográficos, aos aspectos naturais. A gente vai entender também como o Estado pode aproveitar esses dados estatísticos que são produzidos pelo IBGE para a elaboração de políticas públicas. Mas a gente vai por partes e, primeiramente, a gente vai compreender um pouco o que é o IBGE, bem como o seu funcionamento. Acompanhem comigo. Bem, o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele se constitui ali no principal provedor de dados de informação do país, que atende ali às necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade civil, bem como dos órgãos nas esferas governamentais, federal, estadual e municipal. Tem por atribuição ali a produção de grande parte dos dados estatísticos que o nosso país ele produz. E esses dados estatísticos estão relacionados às características econômicas do nosso país, às características da nossa população, às características demográficas de uma forma geral, às características naturais do nosso território. Esses dados também estão relacionados ao acesso dessa população à renda, à saúde, à educação, enfim. O IBGE, ele dá para a gente, ele faz um raio-x das características do nosso país de uma forma bem geral. Bem, outra coisa que eu gostaria de destacar para vocês são os dados, como esses dados que são produzidos pelo IBGE, ele pode ser utilizado, certo? Tanto pela sociedade civil, de uma forma geral, como também por empresas e por indivíduos, cidadãos de uma forma geral, instituições de pesquisas como universidades. E é isso que a gente vai entender a partir desse momento. Como esses dados eles são aproveitados de uma forma geral pela sociedade e também pelo Estado. Acompanhem comigo. Bem, o poder público ele pode ali utilizar esses dados, em especial, para a elaboração e implementação de políticas públicas que tem ali como propósito melhorar aqueles dados estatísticos que apresentam ali características de acesso ruim dessa população a serviços, por exemplo, como saneamento, educação, dentre outros, certo? O setor privado ele também pode utilizar esses dados produzidos pelo IBGE para definir estratégias ali de posicionamento de mercado, buscando ali novos clientes, observando ali o quantitativo de pessoas que têm acesso a uma determinada renda, voltar ali os investimentos para essa população que tem uma renda específica. Então, o setor privado, ele se apropria desses dados que são coletados ali e produzidos pelo IBGE. A sociedade civil também utiliza os dados produzidos pelo IBGE de uma forma geral, através de setores organizados, de lideranças da sociedade civil, eles conseguem ali se apropriar desses dados e ali planejar atuações sobre o seu público-alvo, né? Bem,
Os estudantes e as universidades, de uma forma geral, também utilizam esses dados produzidos pelo IBGE. Se você está estudando em uma universidade, está fazendo um curso de pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, muitos dos dados que você vai analisar são ali produzidos pelo IBGE, certo? E qualquer cidadão, obviamente, em geral, nós, vocês aí, os professores de geografia em especial, tem acesso a esses dados que são produzidos pelo IBGE, certo? Esses dados produzidos pelo IBGE, eles ajudam a gente a entender a realidade do nosso país ou de uma região específica, né? É graças a esses dados do IBGE que a gente pode entender, por exemplo, as características da nossa população. A gente pode compreender também quanto da nossa população não tem acesso a alimento, um percentual da nossa população que não tem acesso à saúde, que não tem acesso à educação, que não tem acesso a saneamento básico, que está desempregado. Então, o IBGE, através desses dados estatísticos, ele permite que a gente conheça ali de uma forma melhor, traz ali um retrato real do nosso país, certo? Bem, a partir desse momento, eu gostaria de caracterizar aqui com vocês também as questões relacionadas à administração do IBGE, por assim dizer. Mostrar para vocês como ele está presente em todo o território nacional, através ali de suas agências. Acompanhe comigo. Bem, a gente tem aqui o IBGE com 27 unidades estaduais, cada capital tem uma unidade estadual, obviamente, do IBGE, não é isso? São 26 capitais que nós temos estaduais, né, 26 unidades, mais a do Distrito Federal. Além dessas unidades estaduais, nós temos também 570 agências de coleta de dados nos principais municípios espalhados ali por todo o território nacional. Bem, essas informações do IBGE, elas são relevantes, elas são confiáveis, tá? Eu diria que uma das fontes mais confiáveis do nosso país na produção de dados relacionados à economia, relacionado ali a aspectos naturais, como clima, relevo, vegetação, relacionado ali ao perfil demográfico da nossa população, os dados mais confiáveis aqui estão presentes e disponibilizados pelo IBGE. Claro que nós temos outras instituições sérias que produzem dados importantes, mas o IBGE ele tem um volume maior dessa produção. Esses dados eles são essenciais para a consolidação de uma sociedade democrática e são importantes para o planejamento das políticas públicas. Essas políticas públicas, elas ajudam a gente feitas ali pelo Estado, elas têm como propósito observar onde a gente precisa melhorar, o Estado cria essas políticas públicas para fazer essas correções que os dados estatísticos mostram necessárias, certo? Chegamos aqui à missão institucional do IBGE e como missão a gente tem uns pontos muito bacanas para a gente destacar. O IBGE ele retrata ali o Brasil com as informações necessárias ao conhecimento da nossa realidade. Como eu falei para vocês, é através desses dados produzidos ali pelo IBGE que a gente sabe a real situação do nosso país, do ponto de vista econômico, do ponto de vista demográfico, do ponto de vista do acesso da população a saneamento básico, à alimentação, à saúde, dentre outros aspectos, certo? Entendendo esses dados, a gente compreende melhor também a importância da gente exercer a nossa cidadania na tentativa de melhorar ali essa realidade vivenciada por nosso país em diversas áreas, como, por exemplo, a questão da fome, dentre outros. Através também uma das missões também do IBGE é identificar, mapear e analisar o nosso território de uma forma geral, realizar ali a contagem populacional, né, através, em especial, dos censos que são realizados periodicamente, informar como essa população ela vive, certo? E aqui eu gostaria de destacar um ponto importante para vocês. Eu vou só destacar esse último tópico, tá? Apresentar a evolução da economia a partir das estatísticas do trabalho e da produção. Essa parte aqui, informar como a população vive, quando eu era criança, eu lembro das pessoas comentarem de que as pessoas que iam realizar o censo, elas estavam ali interessadas em saber informações como, por exemplo, quanto de eletrodoméstico você tem, quantos pontos de energia, quantas tomadas, quantas torneiras, porque eles acreditavam que
esses questionamentos, eles estavam relacionados ali ao interesse do Estado em aumentar a conta de água, a conta de luz na casa da pessoa. E não é verdade, certo? A ideia é mostrar, de fato, como a população vive. Portanto, quando tiver o censo demográfico e que você for receber na sua casa ali um agente, receba bem, é claro, e seja bem... seja bastante real naquilo que você fala, né, naquilo que você está colocando, porque esses dados serão utilizados ali para a gente entender melhor como vive a população do nosso país de uma forma geral. Bem, neste momento eu gostaria de destacar aqui para vocês também a questão de como esses dados relacionados esses dados estatísticos estão relacionados com a elaboração de políticas públicas. Para isso, eu tenho 2 convidados aqui que irão participar deste momento da nossa aula. É o professor Alexandre dos Santos, do componente de matemática, que vai explicar um pouco como esses dados estatísticos eles são produzidos. E aí, no segundo momento, o professor Josino Malagueta, do componente de sociologia, vai explicar como um Estado, por exemplo, pode pegar esses dados para transformá-los ali em políticas públicas. Acompanhe comigo. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui comigo o professor Alexandre dos Santos. Sou professor de matemática aqui do CEMEAN, Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Vamos falar um pouco sobre a estatística. É um ramo da matemática que trabalha com a coleta de dados, depois o tratamento desses dados. Nós teremos aí a organização em tabelas, apresentação, exemplo aí gráficos, infográficos. Depois iremos analisar e, a partir dessas análises, tomar decisões, as conclusões. Temos o exemplo de uma pesquisa realizada aqui no Centro de Mídias, no CEMEAN. Temos aí os dados sobre o que é identificação étnico-racial, aqui dos profissionais do CEMEAN. Tivemos aqui um total de 72 pessoas entrevistadas e elas se autodeclaram pardas, são 71,4%, 50 pessoas. Branca, 25,7%, 18 pessoas. Preta, 1,4%, uma pessoa, e uma pessoa se declarou amarela. Professor, e para que servem esses dados? E agora? Bem, para ajudar, eu vou agora chamar aqui comigo o professor Josino Malagueta, professor de Sociologia aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Obrigado, professor Alexandre, por essa participação aqui. A gente vai agora falar um pouco da importância que a estatística tem para as políticas públicas dos gestores públicos, tanto na área municipal, estadual como federal. Por que é importante o levantamento estatístico? Porque esses dados eles vão dar direcionamento para que os gestores públicos possam definir políticas públicas para atender determinada parcela da sociedade. Por exemplo, nós fizemos aqui no CEMEAN a questão da identificação étnico-racial. Vejam que a partir do levantamento na sociedade brasileira como um todo sobre a questão dos pretos, da ausência dos pretos nas universidades, o governo federal criou a política de cota. A partir dessa política de cota, deu acesso ao ingresso na universidade de jovens pretos que estavam durante muito tempo fora da universidade. Daí a importância desse levantamento. Então, a gente fica por aqui e até uma próxima. Muito obrigado, professor Josino Malagueta, muito obrigado também ao professor Alexandre dos Santos. Mostraram aí como esses dados eles são produzidos e como, através desses dados, o Estado ele pode ali elaborar políticas públicas. Eles usaram como exemplo a questão das cotas raciais, que viabiliza ali o acesso da população preta, da população parda, que apesar de ser maioria em números absolutos, não estavam presentes ali na universidade, pela falta de acesso à educação, pela falta de políticas públicas para manter essas pessoas na escola, certo? Então ali a gente precisa, obviamente, enquanto a gente não tem um cenário ideal, que é uma educação de qualidade acessível a todo, a gente precisa oportunizar a entrada dessas populações na universidade.
E é dessa forma que a gente pode aproveitar os dados estatísticos para a elaboração de políticas públicas. Bem, a partir desse momento, eu gostaria de navegar com vocês pelo site do IBGE, apresentando ali alguns pontos que eu considero importantes dentro desse site. Vamos lá verificar. Bem, temos aqui, quando você colocar no Google IBGE, o primeiro link que aparecer, provavelmente será o link do site do IBGE, você clica e você dá de cara com isso daqui. E a gente já tem dados muito importantes, certo? Olha só, temos dados referentes à população atualizado em 2024. Hoje, a população do Brasil é de aproximadamente 212.583.750 habitantes, né? Então, já temos um dado atualizado em relação ao censo de 2022. O IBGE mudou um pouco a metodologia para trazer dados mais reais nessa área. Temos também dados referentes à inflação, de fevereiro de 2005, que ficou em 1,31%. Temos dados também relacionados ao PIB, esse valor faz referência ao quarto trimestre de 2024, 3,4%. Os dados de desemprego, a taxa está de 6,2%, já foi bem maior há alguns anos atrás, certo? A taxa de desemprego está caindo, então nós já temos aqui um panorama, né, de como o IBGE traz essas informações estatísticas para a gente, certo? Bem, gostaria também de destacar com vocês um outro ponto que eu considero importante aqui no site do IBGE, que é a questão dos mapas que nós muito utilizamos aqui na geografia. Acompanhe comigo. Bem, temos aqui o site de mapas e vocês já dão de cara aqui com um mapa muito bonito, falando aqui um pouco das usinas hidrelétricas e o que vocês precisarem. Quero um mapa do relevo do Brasil? Pode ir lá no IBGE, dar um Google que você vai encontrar. Quero um mapa sobre a distribuição da população brasileira? Você vai encontrar. Quero um mapa sobre a atividade de agricultura e pecuária? Você vai encontrar. É um atlas gigantesco que você pode utilizar e se apropriar de todas essas informações produzidas pelo IBGE. Outra coisa que eu gostaria de destacar para vocês aqui são as informações referente a estados, referente às cidades, que é um outro ponto importante para a gente analisar. Acompanhem comigo. Bem, temos aqui, olha, algumas informações importantes. Se você procurar o estado, uma unidade da federação ou uma cidade, vai aparecer e você já tem aqui todas as informações. Aqui nós temos o mapa, informações, perdão, do estado do Amazonas, fala do gentílico, que é como a gente chama a pessoa que nasce no estado do Amazonas, né, amazonense, a capital, quem é o governador, né, a população, olha. Temos também aqui a população estimada para 2024, para o ano anterior, a densidade demográfica, quantos veículos a gente tem, enfim, todas as informações que vocês imaginarem sobre os estados, sobre os municípios, estão presentes aqui também. Por fim, eu gostaria de destacar com vocês também uma parte do site do IBGE que é considerada uma parte mais educacional. É muito bacana porque todos esses dados estatísticos, eles foram organizados de uma forma mais didática para atender ali crianças, adolescentes e também material até para nós, professores, utilizarmos durante a nossa aula. Olha só, dê uma olhada. Bem, temos aqui, olha, o IBGE Educa, né, e é um portal ali que traz esses dados estatísticos de uma forma mais complicada, mais didática, tanto para crianças como para jovens e para professores também. Tem muitas atividades, muitos recursos, né? Então você pode ali de repente pesquisar, tipo, eu quero saber o que é o censo do IBGE. Aí você pesquisa aqui e ele vai te dar ali o que é o censo do IBGE, vai explicar. Se for criança, é só clicar nessa parte aqui, olha, destinada a crianças, que vai estar tudo lá de uma forma bem lúdica, bem didática para você compreender melhor, certo? Bem, saindo um pouco dessa navegação do site do IBGE, eu gostaria de tratar com vocês agora do censo demográfico de uma forma geral. A gente vai entender o que é esse censo demográfico. Acompanhe comigo. Bem, o censo demográfico, ele nada mais é
do que uma das principais pesquisas que o IBGE realiza aqui no nosso país. Ela acontece a cada 10 anos, se a gente não tiver nenhuma intercorrência, tá? Por exemplo, era para a gente ter um censo em 2020, mas veio a pandemia de Covid, nós tivemos também problemas orçamentários, dentre outros problemas, e esse censo demográfico foi adiado para o ano de 2022. Mas normalmente ele vai acontecer a cada 10 anos, certo? É uma das poucas pesquisas que a gente tem que gera informações atualizadas e confiáveis sobre as características da população do nosso país, dos domicílios das pessoas que vivem aqui no nosso país, fornecendo ali um rico perfil não só da nossa população, mas de todas as atividades econômicas desenvolvidas, do acesso dessa população à saúde, à renda, a saneamento básico, dentre outros. Também gostaria de destacar aqui com vocês a operação realizada, né, para contar essa população do nosso território e obter ali informações sobre o nosso país. Bem, é feita ali uma análise da distribuição territorial da população e também dessas pessoas que vão fazer esse levantamento pelo nosso país. São ali retratadas as principais características de seus integrantes e dos seus domicílios também, e também através desse censo a gente consegue traçar a evolução do quantitativo populacional ali ao longo do tempo de uma forma geral. Destaco também para vocês que esses dados eles podem ser utilizados para diversos fins, e a gente vai entender quais são ali esses fins que a gente pode dar para esses dados estatísticos que são produzidos, certo? Primeiro ponto, definição de políticas públicas em âmbito nacional, estadual e municipal. Então, toda essa riqueza, todo esse conhecimento gerado através da pesquisa, do censo demográfico, pode ajudar nessa orientação das políticas públicas aqui no nosso país. Auxiliar na tomada de decisão na área de investimentos, em especial para o setor privado. As empresas utilizam muito os dados do IBGE para promoverem ali os seus investimentos, para fazerem ali os seus projetos de uma forma geral. Chegamos ao 13º censo demográfico do nosso país, que foi o censo realizado ali no ano de 2022. O IBGE promoveu ali consultas e debates amplos com a sociedade brasileira e órgãos ali técnicos governamentais para se chegar a um consenso sobre quais questões seriam investigadas ali no censo demográfico de 2022, que era considerada ali mais relevante, certo? Bem, esse conjunto de dados coletados trará resultados relacionados às questões fundamentais, como, por exemplo, o que esse censo ele vai trazer. Basicamente é isso que a gente vai tratar nesse momento. O dado da população do país, a quantitativa populacional, por assim dizer, como essa população está dividida por sexo, por faixa etária, como está distribuída essa população no território brasileiro. Vocês sabem que a população no território brasileiro ela não tem uma distribuição homogênea, tá? Existem algumas regiões que elas concentram mais população, como é o caso da região sudeste do país. Existem outras regiões, como o norte do país, onde a gente tem um quantitativo populacional menor. Tudo isso é definido ali a partir desse censo que o IBGE realiza e outras pesquisas também que ele faz. Dando continuidade, vamos lá. Olha só, outro ponto que eu gostaria de destacar aqui com vocês é a questão da expectativa de vida da população de um país. Professor, o que é essa expectativa de vida da população de um determinado país? Basicamente, é a média de anos que uma pessoa vai viver ao nascer em um determinado lugar. A expectativa de vida aqui no Brasil é de aproximadamente 76 anos, salvo engano, tá? E isso não é igual, tá? Tem países que essa expectativa de vida é maior, como, por exemplo, os países mais ricos, que pode passar ali dos 80 anos, e em países como, por exemplo, os países do continente africano, os menos desenvolvidos em especial, essa expectativa de vida ela é bem menor. Serra Leoa, por exemplo, estima-se que uma pessoa que nasce naquele país viva apenas 40 anos, certo? Então, a expectativa de vida é essa média de anos que uma pessoa vai viver ao nascer em um determinado lugar. Dando continuidade. Bem, a gente vai verificar também a questão relacionada à estimativa de brasileiros que vivem fora do país, de pessoas estrangeiras também que vieram para o nosso país. Outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é que o censo ele dá um panorama da diversidade étnico-racial da população brasileira,
com a sua distribuição por cor, por raça. Ele permite também a caracterização dos povos indígenas por etnia, línguas faladas, utilizadas nos seus domicílios, além, é claro, de dados sobre a população quilombola, certo? Bem, neste momento eu tenho aqui uma linha do tempo que vai mostrar para a gente como foi essa evolução do IBGE enquanto instituição, bem como dos projetos e também das pesquisas que ele veio realizando e inserindo cada vez mais ali informações nessa produção de dados estatísticos. Acompanhe comigo. O IBGE tem 90 anos e foi criado em 1934 com o nome de Instituto Nacional de Estatística, INE. Apenas em 1938 recebeu o nome de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Em 1940 foi realizado o Recenseamento Geral, o 5º censo do Brasil, o primeiro realizado pelo IBGE, iniciando o ciclo de censos realizados a cada 10 anos. Em 1942, colocou em vigor a nova divisão regional do Brasil, dividindo o país em 5 grandes regiões. Na década de 40, destacam-se as expedições geográficas voltadas para o planejamento territorial. Em 1953, foi criada a Escola Brasileira de Estatística, rebatizada como Escola Nacional de Ciências Estatísticas, ENCE. Já em 1960, o 7º censo da história do país introduziu técnicas de amostragem na produção de estatísticas. Na apuração dos dados, foi usado um computador de grande porte, o Univac 1105, 1105, chamado de cérebro eletrônico. Em 1967, iniciaram-se as Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílios, PNAD. Na década de 1970, os censos agropecuário, industrial, comercial e dos serviços passaram a ser realizados a cada 5 anos. No ano de 1973, surgiram as chamadas regiões metropolitanas do Brasil, pois a maior parte da população estava nas áreas urbanas. 1974 foi marcado pelo Estudo Nacional da Despesa Familiar, ENDEF, que realizou visitas a domicílios e forneceu informações sobre orçamentos e hábitos alimentares das mais de 50 mil famílias da amostra. Hoje, é realizada pela POF, Pesquisa de Orçamentos Familiares. Em 1980, foi implantada a Pesquisa Mensal de Emprego, voltada à produção de indicadores mensais sobre a força de trabalho. Em 1990, o IBGE passou a calcular o Produto Interno Bruto, o PIB. Em 2000, o censo utilizou computadores de mão equipados com GPS, levando a uma maior rapidez na coleta e divulgação dos dados produzidos. O último censo demográfico foi realizado em 2022, devido à pandemia da Covid-19 no ano de 2020. Muito bem, deu para a gente acompanhar ali a evolução do IBGE enquanto instituição, bem como ali os seus principais projetos nessa produção de dados estatísticos. E agora a gente vai tratar de uma outra questão importante que está relacionada ali aos indicadores socioeconômicos que a gente vai ver a partir desse momento. Acompanhem comigo. Olha só. Primeiramente, eu gostaria de destacar para vocês o que são esses indicadores socioeconômicos. Eles são ali essenciais para a governança do território nacional, utilizados ali para a elaboração e direcionamento ali das políticas públicas de uma forma geral e estratégias, obviamente, de desenvolvimento para determinada localidade ou parcela específica da população. É necessário que a gente compreenda esses dados, esses indicadores socioeconômicos de forma conjunta e não separadamente. E agora eu apresento para vocês esses principais indicadores socioeconômicos, certo? Acompanhem comigo. Taxa de fecundidade pode ser um importante indicador socioeconômico e a taxa de fecundidade, na realidade, eu vou voltar mais um pouco, tá? A gente tem primeiramente a população absoluta, que é o quantitativo total de habitantes de um determinado lugar. Pode ser um país, por exemplo. O Brasil tem aproximadamente 212,6 milhões de habitantes. Essa é a nossa população absoluta, tudo bem? Taxa bruta de natalidade é o número de nascidos vivos,
por grupos de 1.000 habitantes em determinado espaço geográfico no período de 1 ano, normalmente. Esse espaço geográfico que ele fala pode ser uma cidade, pode ser um estado, pode ser um país. Taxa de crescimento vegetativo natural nada mais é do que a diferença entre a taxa de natalidade, o número de nascimento, e a taxa de mortalidade, que é o número de mortos. Agora sim, a taxa de fecundidade, que trata ali da média de filhos que uma mulher vai ter durante, ao longo ali da sua vida reprodutiva. Chegamos à taxa de mortalidade infantil, que trata do número de crianças que morrem antes de completar 1 ano de vida num grupo de 1.000 habitantes, num período de 1 ano em um determinado local. Pode ser uma cidade, pode ser um país também. Chegamos na questão da renda per capita, que trata basicamente ali das riquezas que são produzidas no país, da divisão dessa riqueza. É importante destacar que a renda per capita, ela não se baseia no produto interno bruto, no PIB, tá? Ela se baseia no produto nacional bruto, que é ali, resumidamente, o valor do PIB subtraído ali do capital que deixa o país, somado também ao capital que entra no nosso país. Chegamos ali ao coeficiente de Gini, que é um índice ali que vai medir a desigualdade de renda de um determinado local. É um índice importante porque a gente vai ver como essa renda está concentrada, por exemplo, em um país, em um continente ou até mesmo em uma cidade, por exemplo, certo? Bem, com isso a gente finaliza o conteúdo da nossa aula.